Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa revisão. Vamos continuar aí a partir da questão 31, tá bom? Acentue corretamente as paroxítonas das frases a seguir. Nós vimos aí, inclusive na revisão, algumas regras de acentuação das paroxítonas, das oxítonas, das proparoxítonas, das monossílabas tônicas, enfim, nós inclusive já falamos dessas regrinhas aí nas questões anteriores, e agora é o momento de continuarmos aí aplicando essas regras. Inclusive, olha, a regra da paroxítona está aqui na questão 29, na segunda questão acima. Vamos relembrar. As palavras paroxítonas que recebem o acento gráfico são aquelas que terminam de maneira diferente de a, e, o, em e ens, tá bom? Então, se a palavra terminou em u, se terminou em i, se terminou em alguma outra letra diferente daquelas, ela é acentuada, se ela for paroxítona, tá bom? Então, vamos lá. Eu dividi, inclusive, aqui já as sílabas para nós observarmos. E vamos olhar cada uma aqui, ó. Senadores participam de Fórum Ibero-Americano. Fórum, uma palavra de sílaba, eu tenho duas sílabas. E a penúltima sílaba é a mais forte quando eu pronuncio. Olha, fórum. Então, terminou diferente de a, e, o, em e ens, que está aqui, ó, a, e, o, em e ens, sim, terminou em fórum, então é acentuado. Temos o acento gráfico. B, a minha vizinha é muito adorável. Adorável. Paroxítona, a penúltima sílaba é a mais forte. E é terminado diferente, olha o L aqui, ó. Terminado diferente de a, e, o, em, ens. Então, é acentuado, tá bom? Letra C. Levei Joana ao médico por sentir dores no tórax. Observe, tórax é a sílaba mais forte, a penúltima sílaba. E a palavra, ela termina com x. Ela termina em x, então a sílaba tônica é acentuada. Tórax. A aula de história foi muito interessante. Aqui, nós não temos a presença do acento aí, vocês vão colocar, mas vamos observar que aqui não é uma palavra paroxítona, e sim proparoxítona, e todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Nós vimos a regrinha lá em cima, tá bom? Então, aqui há acento por esse motivo e não é paroxítona, tá bom? É proparoxítona. Aqui, ó, a presença de um hiato, ó, história. O a é uma sílaba à parte, então a antepenúltima, que é a sílaba tônica, proparoxítona, tá bom? Vou até colocar aqui para vocês saberem aí, tá bom? Não é paroxítona, e sim proparoxítona. Vou colocar de vermelhinho, pequenininho aqui para saber. 32. Construa 3 frases utilizando monossílabos tônicos ou monossílabas tônicas, né? Vocês vão utilizar monossílabas tônicas. Monossílabas são aquelas palavras que possuem uma sílaba só, e tônicas são aquelas mais fortes, né, que são pronunciadas abertas. Olha, meu pé ficou sujo de tanto brincar. São exemplos aqui, tá, pessoal? Eu trouxe 3, mas vocês podem trazer outros, desde que utilizem monossílabas tônicas. Encontramos o gato lá no setor vizinho. Meu pé ficou sujo de tanto brincar. Nós iremos buscar o lanche na casa da avó. Então, temos aí monossílabas tônicas, palavras que possuem uma sílaba só, são tônicas. 33. Construa 3 frases utilizando palavras proparoxítonas, certo? A aula
prática de matemática foi muito legal. Temos aqui duas palavras proparoxítonas, olha, prática, palavras que tem. Temos aí 3 sílabas, a antepenúltima que é a mais forte. Matemática. Temos 5 sílabas, a antepenúltima aqui que é a mais forte. Olha, ônibus. A antepenúltima que é a mais forte. Atrasado. Não gosto de abóbora. Abóbora. A antepenúltima que é a mais forte, acentuada, né? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Nós podemos observar aqui, tá? Também são uma resposta pessoal, coloquei aqui apenas para exemplificar para vocês, tá bom? Leia o seguinte poema e responda as questões que seguem. Tem tudo a ver, Elias José. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. 34. Quantos versos há no poema lido? O que é verso? Verso é cada linha do poema, certo? Então, se eu tenho que saber quantas linhas possui o meu poema, eu vou contar cada linha aqui, certo? Cada linha. Eu já contei anteriormente, nós temos 25 versos, tá bom? Então, verso é a quantidade de versos é a quantidade de linhas. 35. Quantas estrofes há no poema de Elias José? Estrofe é o conjunto de versos. Nós temos aqui, olha, tá dividido aqui pela página, mas olha, aqui é uma vírgula e essa parte é a continuação daquela. Então, aqui temos uma estrofe, 2, 3 e 4. Temos 4 estrofes, 4 conjuntos de versos. 36. Por que, segundo o eu lírico, a poesia tem a ver com tudo? Responda com suas palavras de forma clara e sólida, concreta. Pessoal, resposta pessoal, né? Responda com suas palavras, mas por quê? Ele diz, olha lá no final, a poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Tudo pode virar tema de poesia, tudo. A alegria, a tristeza, a paixão, a desilusão, a fome, a riqueza, a pobreza, a luz, a sombra, tudo pode virar poema, tudo pode virar poesia, tá bom? Então, poesia tem a ver com tudo, tem a ver com a vida, com tudo que nos cerca, tudo pode virar tema de poesia. E ele vai dizer assim, né? Tudo que está à nossa volta, tudo que sentimos, tudo que acreditamos, tudo que gostamos pode virar poesia. Ou seja, poesia não trata só de amor, de paixão, de namorados. Qualquer tema pode virar poesia, pode ser tema de um poema. Até a miséria pode virar uma poesia que tem ali uma crítica, que faz uma crítica sobre isso, ou de algum tema que muitas vezes as pessoas se esquecem. A poesia o poema pode ser o palco ali para expressar esse tema, tá bom? Então, poesia não tem aí uma restrição de temas, não é só amor, não é só paixão, tudo pode virar poesia. 37, agora uma resposta pessoal, né? Escreva, né?
A partir do conhecimento sobre o gênero estudado neste bimestre, um relato de viagem. Escolha alguma viagem que você fez e conte as experiências interessantes que você guardou dela. Lembre-se dos detalhes que interessariam o leitor do texto. Bom, pegue as partes importantes e o mais interessante que você viveu nessa viagem, nesse passeio, e coloque aí, tá bom? Leia a tira abaixo e responda o que se pede. Vida árdua, difícil, sacrificada. Vida dura, complicada e esgotadora. 38. Aí nós temos aqui outras setas aqui, né? Anarquistas, infância, artistas, perigo. E uma pessoa que na escolha aí, né? Qual caminho seguir. 38. Cada um dos dois caminhos apontados na placa maior é qualificada por adjetivos. Quais são esses adjetivos? Adjetivos são aquelas palavras responsáveis por trazer característica. Adjetivo ele vem caracterizar, né? Especificar, trazer ali uma característica para o substantivo, né? Nós vimos que o adjetivo ele tem essa função. E nessa tirinha nós temos alguns adjetivos que vão caracterizar o caminho, né? Aliás, vão caracterizar aí a vida, né? Que é representado pelos caminhos aí, né? Aí nós temos lá, vida, né? A vida é um substantivo. E aí tem algumas características. Árdua, difícil, sacrificada. Temos então aí adjetivos que vão concordar, né? Tem a relação de harmonia entre o substantivo em gênero e número, né? Vida árdua, difícil, sacrificada, está no singular, né? Porque vida também está no singular. Então, substantivo vida. Adjetivos: árdua, difícil, sacrificada, e embaixo dura, complicada, esgotada. Tudo isso é adjetivo, todas essas são características que a pessoa que criou aí essa tirinha colocou, tá bom? Então, olha lá, árdua, difícil, sacrificada, dura, complicada e esgotadora. 39. Considerando os adjetivos utilizados nos dois casos, ainda sobre a placa grande, percebe-se alguma diferença no tipo de vida associado a cada caminho? Justifique. Olhe, a diferença, olhe, vida árdua, difícil, sacrificadora. Então, nós percebemos aí, né, que não é uma vida nada fácil, ela é difícil, ela é árdua, sacrificadora. Aí a próxima, vida é dura, complicada, esgotadora. Tem alguma diferença? Não, né? Se fosse uma tranquila, fácil, enfim, tranquila, fácil, leve, sem dificuldades, aí sim, mas são palavras negativas, né? Características negativas aí para a vida, né? Então, olha, mesmo os adjetivos utilizados sendo diferentes, é perceptível que ambos os caminhos gerarão conflitos, angústias, tristezas, tribulações, ou seja, não será nada fácil independentemente da escolha. Então, ele está ali numa escolha que aparentemente é uma escolha difícil, né? Mas qualquer um que ele escolher vai ser complicado, vai ser triste, não vai ser fácil, mas enfim, vamos continuar. Leia a tirinha a seguir e responda o que se pede. Tavares é o homem mais azarado do mundo. Quero ser o homem mais sortudo. Quase, Tavares, quase. 40. Na tirinha encontramos um adjetivo superlativo relativo de superioridade. Pessoal, quando nós trabalhamos aí os graus do adjetivo, nós vimos isso daqui, ó. Que o adjetivo ele possui o grau superlativo relativo de superioridade ou de inferioridade. Nós temos o grau absoluto também, né? E ali nós encontramos um adjetivo superlativo relativo de superioridade. Qual é? Tavares é o homem mais azarado do mundo. Olha,
superlativo de superioridade, ele é o mais azarado, certo? E aí quase que nós temos mais um, né? Quero ser o mais sortudo, mas não chegou a ser, tá bom? Mas nós temos aqui, olha, um adjetivo, azarado, e há um grau aí, uma intensidade, né? Que ele é o mais azarado do mundo. 41. Ao estudarmos a classe de palavras adjetivo, vimos que ela flexiona-se em relação ao grau. Indique quais os graus do adjetivo e cada classificação que cada grau possui, né? Nós temos o grau comparativo, que é aquele que, como o nome já diz, vai indicar uma comparação. E dentro do grau comparativo, nós temos o de superioridade, de inferioridade e o de igualdade. Nós temos também o grau superlativo relativo e o grau superlativo absoluto. O absoluto, nós temos sintético e analítico. O grau superlativo relativo, superioridade e inferioridade. Tá bom? Então, quando trabalhamos os graus do adjetivo, trabalhamos isso tudo aí, tá bom? Está lá na gramática de vocês, certo? Capítulo 5. Vou até colocar aqui. Capítulo 5, gramática. Vocês podem observar lá. Vamos agora para a questão 42. Indique qual grau comparativo de cada frase, observando aí o grau comparativo, né, se é de igualdade, inferioridade ou superioridade. Meu candidato é menos desonesto que o seu. Olhe, menos inferioridade, ele é menos desonesto que o seu. Então, há um grau comparativo aí de inferioridade. Há uma comparação, né, e uma relação de inferioridade em relação ao outro. B. Este candidato é tão honesto quanto os demais. Olhe, ele é tão quanto. Igualdade. Há uma comparação aí de igualdade. Ele, a mesma quantidade que esse é honesto, esse também é. Certo? A mesma proporção. Igualdade. Este candidato é tão honesto quanto os demais candidatos do seu partido. Letra C. Aquele aluno é mais desatento que nervoso. Olhe, ele é mais desatento do que nervoso. Grau de comparativo de superioridade. Está comparando aí, né? Dois adjetivos. Um é mais que outro. Superioridade. 40. Indique qual grau superlativo de cada frase. Nós vamos observar se é superlativo relativo ou absoluto. E dentro deles, qual a especificação, né? A. Ele é menos egoísta. Ele é o menos egoísta de todos. Aqui nós temos um grau superlativo relativo de inferioridade, tá bom? Grau superlativo relativo de inferioridade. B. Este é um piloto velocíssimo. Nós temos agora a presença do grau absoluto sintético, tá bom? Grau absoluto, que é aquele que é o extremo, né? E sintético, porque eu tenho a presença ali desse grau na palavra, no adjetivo mesmo, com a presença aí de sufixos, certo? O íssimo é um deles, tá bom? Grau superlativo absoluto sintético. Superlativo absoluto sintético. C. Este é um piloto muito veloz. Agora eu tenho novamente o grau superlativo absoluto, porém analítico, porque eu tenho uma palavra auxiliar que vai me indicar isso, tá bom? E não na própria palavra essa intensidade aí, tá? Então, grau superlativo absoluto analítico. No analítico eu tenho a palavrinha que demonstra esse grau. No sintético, no próprio adjetivo, eu tenho ali um sufixo que vai me dar essa intensidade aí ao extremo. D. Este é o mais interessante dos livros que eu li. É uma comparação, está comparando o livro com os demais, né, que ele já leu. Então,
Este é o mais interessante, é comparativo de superioridade, tá bom? Grau comparativo de superioridade. Vamos lá, leia a tirinha e responda o que se pede. Uma tirinha de H, né? Por que o novo vestido de metal da Oni está enferrujando na chuva? Ah, você conhece os adolescentes. Eles não vestem nada que pareça novíssimo. Não vestem nada que pareça novíssimo. Então vamos lá. Aí uma tirinha, né? O humor está porque os adolescentes gostam de coisa rasgada e tal, né? E fazendo uma referência aí a antigamente, né? Seria no caso, então, nessa época aí de vikings e tal, que as roupas eram de metais, ao invés de ser a roupa rasgada, seria a roupa enferrujada. Então vamos lá, 44. O mesmo adjetivo ocorre 2 vezes nessa tira. Identifique as 2 ocorrências. Eu tenho aqui um adjetivo, uma palavra, né, que vai ocorrer ali na tirinha 2 vezes. E de formas diferentes. Quais são essas 2 ocorrências? Essa palavra e onde elas estão ali? Olhe, porque o novo vestido de metal da Oni está enferrujando na chuva. Ah, você conhece os adolescentes, eles não vestem nada que não os pareça novíssimo. Novo, novíssimo. Então, temos aí um adjetivo, o mesmo adjetivo, claro que um está em um grau diferente, né? Mas é a mesma palavra. Então, novo e novíssimo. Novo no primeiro quadrinho, novíssimo no segundo quadrinho. 45. Com relação à flexão, qual é a diferença entre essas 2 ocorrências? Em relação à flexão, aqui seria... Olha, o primeiro, novo, não está flexionado em nenhum grau. Já no segundo caso, o adjetivo está flexionado no grau superlativo absoluto sintético. É aquele em que há a presença aí, né, de um sufixo, ó, novíssimo. Observe. Então, um não está flexionado em nenhum grau, enquanto o outro, sim. Novo e novíssimo. Agora, a última questão 46. Vamos lá, nas expressões a seguir, circule, sublinhe de vermelho os substantivos e de azul os adjetivos. Adjetivos são as palavras que vão caracterizar os substantivos. Os substantivos são aquelas palavras que vão nomear as substâncias, certo? Então, vamos lá. Deixa eu passar essa questão aqui para a próxima página. Casa amarela. Casa é o meu substantivo, é o nome, né, de algo, de um objeto, né, ou de um imóvel, né? Casa, substantivo comum, certo? Simples. E eu tenho um adjetivo, porque não é qualquer casa, é uma casa amarela, uma característica aí. Amarela, adjetivo. Então, azul, adjetivo, vermelho, substantivo. B. Porta e janela pintadas. Porta e janela são nomes, então são substantivos. Pintadas aqui funciona como adjetivo, porque não é qualquer porta, não é qualquer janela. Não são quaisquer porta e janela, e sim porta e janela pintadas. Então, essa palavrinha aí vai dar uma característica, tá bom? Ali, na verdade, é uma forma nominal do verbo que funciona como adjetivo, tá bom? C. Alunos compromissados. Alunos é um substantivo e compromissados é um adjetivo. Não é qualquer aluno, não são quaisquer alunos. São alunos compromissados. Então, compromissados é uma característica do nome alunos. D. Menino apaixonado. Menino é um substantivo, apaixonado é a característica, não é qualquer menino, é um menino apaixonado. Então, apaixonado é o adjetivo, menino, substantivo. Pessoal, nós terminamos aqui a correção da nossa lista de revisão, tá bom? As 46 questões. Vocês vão fazer a correção e vão estudar essa lista. Qualquer dúvida que surgir aí a respeito,
desses conteúdos que vocês trabalharam, vocês irão participar do plantão, viu, antes da prova, para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima aula e qualquer coisa encontro vocês no plantão das 9 às 11, no dia que nós temos aula, tá bom?